Lei Complementar, número 75, de 20 de maio de 1993, dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. O Congresso Nacional decreta. Título 1 das Disposições Gerais. Capítulo 1 da Definição, dos Princípios e das Funções Institucionais. Artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por esta lei complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial tendo em vista a. O respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. B. A preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. C. A prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. D. A indisponibilidade da persecução penal. E. A competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. Artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. 1. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios: a soberania e a representatividade popular. B. Os direitos políticos. C. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. D. A indissolubilidade da União. E. A independência e a harmonia dos poderes da União. F. A autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. G. As vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. H. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União. 2. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos a. Ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. B. Às finanças públicas. C. À atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. D. À seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente. E à segurança pública. 3. A defesa dos seguintes bens e interesses: a. O patrimônio nacional. B. O patrimônio público e social. C. O patrimônio cultural brasileiro. D. O meio ambiente. E. Os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. 4. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social. 5. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto a. Aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação. B. Aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. 6. Exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Parágrafo 1º. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Parágrafo 2º.
Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidos. Capítulo 2. Dos instrumentos de atuação. Artigo 6º. Compete ao Ministério Público da União: 1. Promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. 2. Promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 3. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. 4. Promover a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal. 5. Promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. 6. Impetrar habeas corpus e mandado de segurança. 7. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a. A proteção dos direitos constitucionais. b. A proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. c. A proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. d. Outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. 8. Promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. 9. Promover ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 10. Promover a responsabilidade dos executores, ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio, pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. 11. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. 12. Propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. 13. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. 14. Promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto a. Ao Estado de Direito e às instituições democráticas. b. À ordem econômica e financeira. c. À ordem social. d. Ao patrimônio cultural brasileiro. e à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação. f. À probidade administrativa. g. Ao meio ambiente. 15. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. 16. Vetado. 17. Propor as ações cabíveis para a. Perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. b. Declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. c. Dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. d. Cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal. E declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor. 18. Representar a. Ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. b. Ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. c. Ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. d. Ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. 19.
Promover a responsabilidade. A. Da autoridade competente pelo não exercício das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao poder público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação. B. De pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados. 20. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração, pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, vide ADI 3806. 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Artigo 3º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência: 1. Notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada. Vide ADI 3806. 2. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Vide ADI 3806. 3. Requisitar da administração pública serviços temporários, de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. 4. Requisitar informações e documentos a entidades privadas. Vide ADI 3806. 5. Realizar inspeções e diligências investigatórias. Vide ADI 3806. 6. Ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. 7. Expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar. Vide ADI 3806. 8. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. 9. Requisitar o auxílio de força policial. Vide ADI 3806. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da Lei Processual Penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 5º.
As requisições do Ministério Público serão feitas, fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis, para atendimento prorrogável mediante solicitação justificada. Capítulo 3. Do controle externo da atividade policial. Artigo 9º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. 2. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. 3. Representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. 4. Requisitar a autoridade competente para a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. 5. Promover a ação penal por abuso de poder. Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Capítulo 4. Da Defesa dos Direitos Constitucionais, artigo 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. Artigo 12. O procurador dos direitos do cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação, no prazo que assinar. Artigo 13. Recebidas ou não as informações e instruído o caso, se o procurador dos direitos do cidadão concluir que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Artigo 14. Não atendida, no prazo devido à notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Parágrafo 1º. Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. Parágrafo 2º. Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado, e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. Art. 16. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Capítulo 5. Das garantias e das prerrogativas. Artigo 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias. 1. Vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. 3. Vetado. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. 1. Institucionais. A. Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. B. Usar vestes talares. C. Ter ingresso e trânsito livres em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. D. A prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente. E. O porte de arma, independentemente de autorização. F. Carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso 1, alíneas C, D, I e do inciso 2, alíneas D, I e F deste artigo. 2. Processuais. A. Do Procurador-Geral da República ser processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal,
nos crimes de responsabilidade. B. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça. C. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade, e ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado Maior, com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final, e a dependência separada no estabelecimento, em que tiver de ser cumprida a pena. F. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. G. Ser ouvido como testemunhas, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente. H. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver que oficiar. Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal, por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Artigo 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Artigo 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados, em que oficiem. Artigo 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Capítulo 6. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 22. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe 1. Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. 2. Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. 3. Organizar os serviços auxiliares. 4. Praticar atos próprios de gestão. Artigo 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no título 4, capítulo 1, seção 9, da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Capítulo 7 da Estrutura Artigo 24. O Ministério Público da União compreende: 1. O Ministério Público Federal. 2. O Ministério Público do Trabalho. 3. O Ministério Público Militar. 4. O Ministério Público do Distrito Federal. E territórios. Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 8 do Procurador-Geral da República. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Parágrafo único. A exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República
por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal, em votação secreta. Artigo 26. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União: 1. Representar a instituição. 2. Propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. 3. Apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 5. Encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 6. Encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. 7. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. 8. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 9. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares. 10. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos nesta lei complementar. 11. Fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. 12. Exercer outras atribuições previstas em lei. 13. Exercer o poder regulamentar, no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República poderá delegar aos Procuradores-Gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 deste artigo. Parágrafo 2º. A delegação também poderá ser feita ao Diretor-Geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Artigo 27. O Procurador-Geral da República designará, dentre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal até o provimento definitivo do cargo. Capítulo 9 do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, artigo 28. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Paz e Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição e, em especial, sobre 1. Projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos: a. Os que visem a alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União. b. A proposta de orçamento do Ministério Público da União. c. Os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. 2. A organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos Serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo. Capítulo 10 das Carreiras. Artigo 32. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, na forma desta lei complementar. Artigo 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde estiverem lotados. Artigo 34. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras,
do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Capítulo 11 dos Serviços Auxiliares. Art. 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu Diretor-Geral de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Art. 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequado às atividades específicas da instituição. Título: 2 dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1 do Ministério Público. Federal Seção 1 da Competência. Dos órgãos e da carreira. Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções: 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. 3. Vetado. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, incumbindo-lhe especialmente 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Vide ADI 3806. 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Vide ADI 3806. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Vide ADI 3806. 4. Exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9º. 5. Participar dos conselhos penitenciários. 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo pars. Segundo do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União. 7. Fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. 1. Pelos poderes públicos federais. 2. Pelos órgãos da administração pública, federal direta ou indireta. 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público federal. 4. Por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores gerais da República, e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o Procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo secusmundo. O procurador somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada estado e no Distrito Federal será designado, na forma do artigo 49.3, órgão do Ministério Público Federal, para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal: 1. O Procurador-Geral da República. 2. O Colégio de Procuradores da República. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. 6. Os Subprocuradores Gerais da República.
7. Os procuradores regionais da República. 8. Os procuradores da República. Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando o Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível, o de Subprocurador-Geral da República. Seção 2. Da chefia do Ministério Público Federal, art. 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal: 1. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e o respectivo pedido de medida cautelar. 2. A representação para a intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34, 7 da Constituição Federal. 3. As ações cíveis e penais cabíveis. Artigo 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República, que exercerão por delegação suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público Federal junto aos tribunais superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da República, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado o Procurador Regional da República para substituição, pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3º. O Procurador Regional da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Artigo 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Superior Tribunal de Justiça: 1. A representação para a intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal. 2. A ação penal, nos casos previstos no artigo 105.1-a da Constituição Federal. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República. Artigo 40. E 9. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público Federal: 1. Representar o Ministério Público Federal. 2. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Federal e a Comissão de Concurso. 3. Designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal. 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. 6. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. 7. Designar: a. O chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os procuradores regionais da República lotados na respectiva Procuradoria Regional. B. O chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os procuradores da República lotados na respectiva unidade. 8. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. 9. Determinar a abertura de correção, sindicância ou inquérito administrativo. 10. Determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre: a. Remoção a pedido ou por permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações.
13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei. 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. 15. Designar membro do Ministério Público Federal para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. D. Funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1 do artigo 37 desta lei complementar. E. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 17. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. 13. Exercer outras atividades previstas em lei. Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. 1. A coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 15, alínea C e 22. 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 15, alínea C, 20 e 22. Art. 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República, que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Seção 3. Do Colégio de Procuradores da República, artigo 52. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público Federal. Artigo 53. Compete ao Colégio de Procuradores da República: 1. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal, com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição dos Tribunais Regionais Federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal, com mais de 10 anos de carreira, que contém mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sempre que possível lotados na respectiva região. 3. Eleger, dentre os subprocuradores gerais da República, e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores da República disporá sobre seu funcionamento. Seção 4 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, artigo 54. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição: 1. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. 2.
4 subprocuradores-gerais da República eleitos, para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53, 3, permitida uma reeleição. 3. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos, para mandato de 2 anos por seus pares mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3, os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da República, ou por proposta da maioria de seus membros. Artigo 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal: 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar: a. o seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; b. as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira; c. as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal; d. os critérios para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público Federal; e os critérios de promoção por merecimento na carreira; f. o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. 3. Indicar integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão. 4. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. 5. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. 7. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. 8. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 9. Indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, 2, a linha D, da Constituição Federal. 10. Designar o Subprocurador-Geral da República para o conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República, e, sendo o caso, promover a ação penal. 11. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. b. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 12. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal. 13. Autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções do membro do Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e o seu retorno. 17. Designar a Comissão de Processo Administrativo, em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. 18.
decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. 19. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal por motivo de interesse público. 20. Autorizar pela maioria absoluta de seus membros que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei. 21. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. 22. Opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do número de cargos da carreira. 23. Deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 20. Quarsis. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. Distriquency. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste, nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, 4, 13, 15, 16, 17, 19 e 21. Somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Seção 5 das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, artigo 58. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 59. As câmaras de coordenação e revisão serão organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo. Parágrafo único. O regimento interno, que disporá sobre o funcionamento das câmaras de coordenação e revisão, será elaborado pelo Conselho Superior. Artigo 60. As câmaras de coordenação e revisão serão compostas por 3 membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e 2 pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Artigo 61. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 62. Compete às câmaras de coordenação e revisão. 1. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional. 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor. 4. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. 5. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. 6. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. 7. Decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 5 e 6 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6 da Corregedoria do Ministério Público Federal, artigo 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os subprocuradores-gerais da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. Parágrafo 2º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 3º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato pelo Conselho Superior,
Observado o disposto no inciso 5 do artigo 57. Artigo 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal: 1. Participar sem direito a voto das reuniões do Conselho Superior. 2. Realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. 3. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. 4. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal. 5. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório. Seção 7 dos Subprocuradores-Gerais da República, artigo 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas câmaras de coordenação e revisão. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. Parágrafo 2º. A designação de Subprocurador-Geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais, diferentes dos previstos para a categoria, dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 67. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da República, privativamente, o exercício das funções de 1. Vice-Procurador-Geral da República, 2. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, 3. Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, 4. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, 5. Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Seção 8 dos Procuradores Regionais da República, artigo 68. Os Procuradores Regionais da República serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais. Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 60 e 9. Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais da República. Seção 9 dos Procuradores da República. Artigo 70. Os Procuradores da República serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. Parágrafo único. A designação de Procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 71. Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal. Seção 10 das Funções Eleitorais do Ministério Público Federal, artigo 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública, infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo. Artigo 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o provimento definitivo. Artigo 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem com sua aprovação perante o Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 75. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral: 1. Designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal. 2. Acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral. 3. Dirimir conflitos de atribuições. 4.
requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. Artigo 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os procuradores regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os procuradores da República vitalícios, para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez. Parágrafo 2º. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Artigo 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais. Artigo 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. Artigo 79. O promotor eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie, junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Parágrafo único. Na inexistência de promotor que oficie perante a zona eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o chefe do Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado. Artigo 80. A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Seção 11. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 81. Os ofícios na Procuradoria-Geral da República, nas Procuradorias Regionais da República e nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Federal. Parágrafo único. Nos municípios do interior onde tiverem sede juízos federais, a lei criará unidades da Procuradoria da República no respectivo estado. Artigo 82. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento, nos termos da Lei, capítulo 2 do Ministério Público do Trabalho, seção 1 da competência, dos órgãos e da carreira. Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. 1. Promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. 2. Manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. 3. Promover a ação civil pública, no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. 4. Propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas, ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. 5. Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho. 6. Recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos enunciados da súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 7. Funcionar nas sessões dos tribunais trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes. 8. Instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir. 9. Promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal. 10.
Promover mandado de injunção quando a competência for da Justiça do Trabalho. 11. Atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. 12. Requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas. 13. Intervir obrigatoriamente em todos os feitos no segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Artigo 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, especialmente 1. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 1º do artigo 6º que lhes sejam pertinentes. 2. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. 3. Requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito. 5. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade. Artigo 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho. 1. O Procurador-Geral do Trabalho. 2. O Colégio de Procuradores do Trabalho. 3. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. A Corregedoria do MIMS-Edintes, Ministério Público do Trabalho. 6. Os Subprocuradores Gerais do Trabalho. 7. Os Procuradores Regionais do Trabalho. 8. Os Procuradores do Trabalho. Artigo 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o do último nível o de Subprocurador-Geral do Trabalho. Seção 2 do Procurador-Geral do Trabalho. Artigo 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Artigo 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira. Integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo. Art. 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Art. 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho: 1. Representar o Ministério Público do Trabalho. 2. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior. 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho. 6. Designar o chefe da Procuradoria.
Regional do Trabalho dentre os procuradores regionais do trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional. 7. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. 8. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. 9. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 10. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. 11. Decidir atendendo à necessidade do serviço sobre a. Remoção a pedido ou por permuta. b. Alteração parcial da lista bienal de designações. 12. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. 13. Dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. 14. Designar membro do Ministério Público do Trabalho para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. b. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. c. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. 15. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 16. Fazer publicar aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações. 17. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. 19. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho após sua aprovação pelo Conselho Superior. 20. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. 21. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 22. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho. 23. Coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. 24. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas: 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 14, a linha C, e 23. 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 14, a linha C, 21 e 23. Seção 3. Do Colégio de Procuradores do Trabalho, art. 93. O Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Trabalho. Artigo 94. São atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho: 1. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho. 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sextupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 3. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sextupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os procuradores com mais de 10 anos de carreira. 4. Eleger, dentre os subprocuradores gerais, do trabalho e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º.
O regimento interno do Colégio de Procuradores do Trabalho disporá sobre seu funcionamento.